com qual tema? Quer falar de Thiago Mendes, que foi o primeiro Vamos? comentário que chegou? Aí eu vou pedir até pro Taj botar na tela, porque o Thiago Mendes, jogador do Al Rayyan, o Hernan trouxe semana passada que ele foi expulso, né, num dos amistosos de pré-temporada. Essa semana teve mais um contra o Al Wassel, lá na Holanda, o amistoso foi. E o Al Rayyan ganhou de 3-2 de virada. E os 3 gols foram brasileiros, tá? Roger Guedes fez o primeiro, Thiago Mendes fez o segundo de cabeça, a gente vai ver já já, se der, que eu mandei o link. Tá no esquema? Então bora. E o Bora ver terceiro o gol Thiago foi Mendes. do... Sabe de quem, André Hernan? Gabriel Pereira? Gabriel Pereira? Não. Rodrigo Não. Tabata, pô. Ah, o Rodrigo Tabata. Ainda joga, cara. Rodrigo Tabata ainda está em Vovô, atividade. vovô Ex-Santos. Tabata. Bora, vamos então ver o vídeo. O Rodrigo Tabata tá com 43 anos. Aí um clipezinho, ó. Enquanto a gente vai falando do Thiago Mendes, vocês vão vendo, mas vai aparecer aí o gol dele. Então, Hernan, manda bala. Teve novidade, o Pitombeira foi no CT do São Paulo segunda-feira. Teve alguma boa Sim. notícia disso? Como é que ficou a situação do Thiago Mendes? Então, o que acontece é o seguinte: teve essa conversa do Paulo Pitombeira com a direção do São Paulo, que foi uma conversa considerada muito boa. Muito boa. Nessa conversa, teve um approach ali, como se fosse assim, você formatando uma estratégia para você conversar com os árabes. Então, o que, que acontece? Entre hoje e amanhã, teremos uma nova rodada de Aí conversas. o gol dele, ó. E aí, ó, o gol dele é gol de cabeça, gol na área. Parece meio que é jogo treino, né? Quase, né? É, Pegadinha de é. jogo treino, né? Mas olha o gol do Tabata aí. Caraca, 43 anos. Veteraníssimo, 43 anos. Capita, É, capita. E aí é o seguinte, a próxima, deixa eu falar aqui, peraí, rapidinho. É o seguinte, bom, retomando aqui o raciocínio, até para corte, para tudo, para qualquer coisa, vamos retomar o raciocínio. Teve essa primeira conversa, que foi uma conversa muito no sentido assim de formatar uma estratégia para você conversar com os árabes. Entre hoje e amanhã haverá uma nova rodada de conversas. E aí pode até ter a participação do próprio Thiago Mendes. Isso aí não legal. me confirmaram ainda. Mas staff, São Paulo Futebol Clube, familiares, no caso a Kelly Mendes, a esposa do Thiago Mendes, e os árabes vão conversar e vão ter uma conversa definitiva. Ou vai ou racha. Aquilo que eu venho falando para vocês. Ou o São Paulo vai finalizar essa negociação, vai dar certo ou vai dar errado. Aí ontem lá no Morumbis eu puxei 2 pessoas ali de canto, falei: "E aí, Thiago Mendes, como é que tá?" Olha, ainda vamos tratar como um caso que está enroscado, mas vamos tentar desenroscar até o final dessa semana. Opa, Então entre hoje e amanhã é o papo derradeiro, é o que vale. Então, assim, pode ser que o Thiago Mendes esteja no São Paulo semana que vem. Ou pode ser que o Thiago Mendes seja aquela coisa. Valeu, Thiago Mendes. encerrou para poder partir para a próxima, né? Exatamente, exatamente. E ontem, Então, Hernan, ficou muito claro como o São Paulo tá precisando de um outro jogador como era o Alisson, que tinha uma potência física para carregar a bola. Porque os dois volantes que jogaram ontem, Bobadilla e Luiz Gustavo, eles são volantes mais de bola no pé, de passe, de aproximação. Nenhum deles tem essa característica de arrastar, de correr com a bola, de potência, que é o que o Thiago Mendes sempre teve de melhor. Chegou o nosso primeiro superchat aqui, a Marjorie Porto. Cheguei. É verdade que o Wellington quer sair, o Wellington que jogou muita bola ontem de novo. Mas assim, vamos dar o contexto aqui. Southampton já anunciou um acordo com o Wellington e com o Juan, pré-contrato assinado. Para receber o jogador antes, precisa dar uma compensação financeira para o São Paulo. Primeira oferta, como o Hernan trouxe já, foi considerada baixíssima pelo São Paulo, que nem quis dar sequência para o papo. Então, ele só sai antes se o Southampton pagar uma quantia que o São Paulo considere razoável. É isso, né? assim, completando e respondendo e agradecendo a Marjorie Porto, eu digo o seguinte: o Wellington tem jogado bem,
tem treinado bem, e essa questão dele querer sair vai muito em função do quê? Duas situações diferentes. E que aí acho que não tem que colocar muito na conta do jogador. Ah, o jogador quer sair. Nas negociações com o Southampton, houve a promessa de que o Southampton tentaria tirar ele do São Paulo agora para ele começar a pré-temporada lá. Sim. Porque, contextualizando, a temporada europeia começa agora. Aqui é meio de temporada. Então, se ele vai embora livre lá em dezembro, ele chega lá no meio da temporada. E aí perde muita coisa, aquela coisa que é normal, que acontece. Por ter essa diferença de calendário. Então, assim, houve uma promessa, ó, vamos tentar negociar a sua saída agora. E ele falou, beleza. E não que o jogador esteja forçando uma saída, porque o cara tá treinando, tá jogando, tá se esforçando. Ontem até me chamou a atenção, e é legal eu contar isso aqui para vocês de bastidor, na hora que lançou a escalação, o Wellington teve uma vaia. Teve também o quê? Uma questão também de alguns torcedores que fizeram questão de aplaudir. Então, a Marjorie está mandando um outro superchat para a gente, dizendo, o Goal está dizendo que ele quer sair, gente. Então, eu estou contextualizando exatamente isso. Não é que o jogador está forçando uma saída. Houve uma promessa para ele, para o staff, de que o Southampton iria pagar uma grana e ia tirar ele. Tá cobrando o Southampton, não o São Paulo, né? O São Paulo não é obrigado a liberar, né? Porque o São Paulo o São Paulo tem a questão dele ali, ó. Eu quero com uma compensação financeira. Só que compensação financeira não é essa migalha que os caras quiseram dar para o São Paulo. Então, assim, uma conversa precisa ter entre os clubes para ter o acerto. O que foi prometido ao Wellington, e aí não necessariamente quer dizer que ele quer sair, é que houve a promessa de que ele iria para lá agora, começaria a temporada lá no Southampton. Exatamente. Essa é a questão toda para deixar bem contextualizadinho para a Marjorie. Boa, ela agradeceu aqui nos comentários já, mandou uma carinha triste até. Bom, o pessoal tá perguntando também de Paul Fernandes aqui, então, de novo, também trazendo um contexto de coisas que a gente já comentou. A gente bateu 1.100 aparelhos conectados aqui. Vamos por mais, como diria o outro. Dá para chegar em 2.000 hoje com tranquilidade, porque a gente acabou de começar a live. Paul Fernandes, como o Hernan falou, que o Thiago Mendes, São Paulo entrou na semana derradeira pelo Thiago Mendes para decidir se vem ou se não vem. Naturalmente, se não rolar o Thiago Mendes, o Paul Fernandes passa a ser a principal alternativa. Thiago Mendes não rolou, beleza? Paul Fernandes, nome indicado pelo Zubeldia, já está em fim de contrato, uma situação mais fácil de ser resolvida, passaria a ser o Paul Fernandes o principal alvo. Mas nos próximos 2-3 dias agora até fechar a semana, prioridade total em fechar com o Thiago Mendes. E outra coisa que eu quero trazer aqui de bastidor de ontem, que eu conversei no Morumbis, um dirigente do São Paulo me disse, cara, Paul Fernandes está bem devagar nesse momento. Também. Boca tá enrolando o negócio. Assim, hoje tá frio o Paul Fernandes no São Paulo. Obviamente, como o Bruno falou, passa a ser uma prioridade a partir do momento que você não tiver o Thiago Mendes. A minha impressão foi a impressão que me foi passada por quem eu conversei ontem, de que o Thiago Mendes é uma prioridade hoje. Resolve logo, ou entre hoje e amanhã. Não resolveu? Putz, vamos tentar esse Paul Fernandes. Por quê? Porque o São Paulo, evidentemente, trata essa negociação do Paul Fernandes com muito cuidado, porque é um pedido do Zubeldia. O Zubeldia quer o Paul Fernandes, caso não tenha o Thiago Mendes, porque o Zubeldia gostou também muito do Thiago Mendes. Então é um ou outro. Então o São Paulo quer resolver essa parada ainda essa semana. Só que hoje Paul Fernandes está mais frio. Boa. Sério. Estão perguntando aqui no chat, sugerindo, na verdade, o Nicolás Tagliafico, da seleção argentina, que está em fim de contrato no Lyon. Esse é caro. Né? É caro, bom jogador, assim, difícil, né? Você imagina o John Textor vendendo um jogador desse pro São Paulo? Eu não vejo. Tem gente perguntando se o Rian Francisco vai pro Bayern de Munique, se você está sabendo disso. Não temos essa info. Também não.
Jonathan Leme, lateral esquerdo Matias Espinosa, do Libertad. Está sendo analisado pelo São Paulo? Você está dizendo especulado, Especulado, né? Especulação é especulação, né? Mas o São Paulo está observando o mercado de laterais. Acho que o que vai chover é empresário intermediário sugerindo o nome. Total. De lateral que é certo, existe uma oferta do Vitória pelo Moreira. Isso, para sair, né? Para sair. Caso. E aí seria empréstimo, né? Com uma opção de compra, assim como o Rodriguinho. São Paulo entende que o Rodriguinho, de repente, pode pegar mais experiência num outro clube. Sim. E aí tem o Carpini, quer os 2 jogadores. Inclusive o Vitória fez O Carpini falou na coletiva, né? Falou sobre isso na coletiva, perguntado pelo Giovanni Chacon, inclusive. Chaconito fez a pergunta lá lançou a braba. Um abraço pro Chaconzito. Chaconito lançou a braba lá pro Carpini, e o Carpini confirmou mesmo que quer os 2 jogadores, tanto o Moreira quanto o nosso Rodriguinho. Que, aliás, eu fui perguntar por que o Rodriguinho não tá jogando, o Zubeldia tinha se encantado com eles nos treinos e tal, e aí, tipo assim, falta um pouco mais de competitividade ao jogador. Sim, não é fome, mas é o cara competir mais. Perfil. É um pouco do perfil. Então, de repente, o cara numa outra estrutura... E aconteceu mesmo com o Rogério, né? O Rogério lança ele com a mesma expectativa e depois vai minguando porque o Dorival, não tem perfil. O Dorival é a mesma coisa. No começo do Dorival ele entrava sempre. E aí você vê que o jogador dá uma murchada. Não sei se falta... Não é fome, mas competitividade mesmo pro cara, entendeu? Então, tem gente chamando o Chacon aqui de muso sereio. Mas é isso, assim, acho que o Carpini pode dar a esses jogadores uma rodagem que o São Paulo quer que esses jogadores tenham. Eu vi um monte de gente falando, inclusive gente da imprensa, batendo nessa possível ida do Moreira, por exemplo. Aqui tem um monte de gente reclamando. Por exemplo, Plihal ficou ensandecido quando retuitou o meu tweet lá da notícia do Moreira. Achei um absurdo e tal. Eu não acho tão absurdo assim. Eu acho que eu também não. Até porque o Moreira não tem ficado à disposição quase nunca. Então, ele tá e teve aquele jogo contra o Cruzeiro que ficou mal para ele com o Zubeldia, né? Ficou. Que ele cometeu uns 3 erros seguidos, aí pediu para ser substituído, faltava pouquinho tempo para acabar o primeiro tempo. O Zubeldia teve que gastar uma substituição ali. Faltou ali o famoso... faltou... Né? Huevos. Poner huevos. Sim. Como se diz lá no Uruguai. Agora, acho que é uma boa pra ele o Vitória, respirar ares novos e tal. Acho uma boa mas também. Nem que for pra fazer um dinheiro com o cara depois, né? Enfim, acho ele bom jogador, mas acho que tá faltando mesmo aquela palavrinha que é milagrosa no futebol, chamada confiança. Exato. Diga. Muita gente perguntando do Everson, que tá no Arouca de Portugal. Pra quem não lembra, o Everson, ele foi revelado no São Paulo. Pois é. Geração 2000, ele era muito próximo ao Brenner, inclusive, na base, da mesma geração, né? Os dois são 2000. Passou pelo Red Bull Bragantino sem muito êxito, tá no Arouca de Portugal também sem muito espaço, tá? Então... Se o São Paulo for apostar nele, seria uma surpresa para mim. Seria uma surpresa. Gabriel Sara pode ser vendido nessa janela? Pode ser vendido. Renderia dinheiro para o São Paulo? Pode ser vendido do Norwich. O Norwich não subiu, né? Não subiu, mas ele foi o melhor jogador do time, entrou em seleção de campeonato e tudo mais. Mas tem alguns clubes de olho nele, inclusive clubes da Itália. Estão de olho nele. E o São Paulo, assim, teria direito a alguma coisa? Teria. O São Paulo tem como clube formador. Formador, né? Porque o Sara ficou no São Paulo quase que todo o período que entra como critério ali para a FIFA exigir o repasse, né? Ele sai do São Paulo em 2020, começo de 22, né? 22, Começo de 22, ele é 9-9, ele tinha quase 23 anos já, então ele ficou praticamente todo o período no São Paulo, então... Rende ao São Paulo sempre... Pode render uma graninha interessante. Partiu, então? Partiu. É isso. Passamos a limpo todos os assuntos. Claro que a gente vai trazer muito Copa do Brasil essa semana. É verdade. Vamos trazer muita coisa de Copa do Brasil. Que horas a live? 4 horas de novo na quarta-feira? Ou você vai estar no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, provavelmente direto do Maraca. Vamos combinar vamos conversar, vamos conversar aqui para vocês todos os horários bonitinhos aí nessa questão da live, beleza?